Fala pessoal do Projeto de Vida, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo esse videozinho para dar uma ajuda na atividade que eu montei para essa semana, que vou falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. Hoje é 1º de outubro, dei uma passadinha, mas nunca é tarde demais pra gente falar no assunto, né? Não adianta nada a gente falar sobre prevenção ao suicídio e depressão o setembro inteiro. Ai, que coisa bonita, e no resto do ano a gente esquece que isso existe, né? Então, o tema é sobre o Setembro Amarelo, que é depressão e suicídio, né? E a sua prevenção. Só que eu resolvi dar uma colocadinha de dedo na ferida lá, né? Fazendo o seguinte questionamento. Tudo bem, é lindo a gente falar para a pessoa, nossa, vamos ajudar que essa pessoa busque tratamento, né? Nossa, vamos as pessoas que estão em volta a apoiar essa pessoa que está com depressão. Isso é muito lindo e muito necessário, todo mundo sempre fala nisso, e eu acho que, né, já está mais do que na hora da gente compreender que isso é importante e agir dessa forma, né? Não só no setembro, como no ano inteiro, e não ficar o ano inteiro falando que a pessoa está de frescura ou coisa do tipo, para em setembro falar coisas bonitas, ou então se alguma coisa de grave acontecer com essa pessoa, Deus me livre, né? Mas se acontecer daí falar, nossa, jamais imaginei e tal, né? Enfim, né? Porém, para além disso que a gente já sabe que tem que ser feito, que é ajudar a pessoa a buscar uma ajuda profissional e também estar ao lado dessa pessoa, ajudando ela, né, como amigo, como parente, né, aquele apoio emocional que todo mundo precisa. Para além disso, o questionamento é: isso basta, né? Porque a pessoa está buscando tratamento e os outros em volta estão apoiando ela. Vamos dizer que está tudo lindo e maravilhoso, mas a sociedade em volta está um caos e as pressões sobre ela estão um caos. Pressão de trabalho, pressão de escola, pressão de padrão de beleza ou padrão de posse ou de sucesso, né? Um monte de pressões em cima dela. Então o questionamento que eu vou começar o vídeo com ele e terminar com ele é possível ter saúde mental numa sociedade doente e que nos adoece? Esse é o questionamento. Então eu mandei um vídeo para vocês, na verdade esse vídeo tá cortado, o vídeo original tinha 30 minutos explicando outras coisas, mas eu peguei os 13 minutos iniciais. A Rita Von Hunt é uma pessoa que fala muito sobre questões políticas e sociais no YouTube, tem o canal dela, né? Eu acho muito interessante a forma que ela fala, porque ela fala de uma forma fácil, né? Então, eu fiz aqui, né? Eu estudei esses 13 minutinhos e fiz o meu, né? As minhas anotações para tentar explicar para vocês, porque alguns termos que ela usa ainda são um pouquinho avançados, né? Ela usa bastante termos técnicos. Então ela começa o vídeo, né, com uma brincadeirinha ali com a pessoa que ajuda ela, e depois ela vai explicar isso, né? Por que quando a pessoa fala, você precisa se cuidar, ela manda a pessoa para aquele lugar, né? Porque ela está fazendo exatamente esse contraponto, né? De o se cuidar é aquela imposição, né? A responsabilidade em cima do indivíduo que está mentalmente doente. Só que enquanto isso, né, o contraponto é a sociedade doente. A gente está colocando a responsabilidade na pessoa doente, enquanto a nossa cultura toda influencia o nosso psicológico, né? A nossa cultura que diz o que é ser bonito, o que é ser famoso, o que é ter sucesso, o que é se dar bem na vida, né? O que é esperado de você como homem, o que é esperado de você como mulher, entre tantas outras coisas, né? E outras dificuldades que aparecem ao longo da vida. Então ela conta inicialmente na primeira parte a historinha de como que começou essa questão do Setembro Amarelo, lá com o suicídio do rapaz nos Estados Unidos, né? Então isso ela conta bem tranquilamente, acho que eu não preciso ficar destrinchando. E depois ela mostra alguns dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, sobre suicídio, que vai mostrar que em média, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então nós estamos falando aqui há menos de 5 minutos, imagina, né? Faz as contas, já morreram aí um bom tanto de pessoas, né? Por esse motivo.
ela diz o quê? Que falar do adoecimento psíquico, né? Da depressão, do suicídio, é falar de saúde pública. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas passando por isso e porque é a nossa sociedade que influencia o nosso psicológico. Então, muitas dos problemas psicológicos são por causa de todo o contexto social que a gente vive. Por isso que é um caso de saúde pública, né? Os números de suicídio são maiores do que os números de morte por câncer e por HIV, né? AIDS. Outro dado que eles passam é que entre os jovens, como vocês aí, né, entre 15 e 24 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte. Olha só, é muita coisa, né? Além disso, aí ela vem com um dado muito importante, né, que vai dar base para essa pergunta dela, né? Tá bom, a gente coloca toda a responsabilidade no indivíduo de se cuidar, mas e a sociedade que está doente? Por que ela faz esse questionamento, né? Porque pelos dados, 79% dos suicídios acontecem em países de baixa renda, em locais de baixa renda. Então isso significa que as dificuldades sociais influenciam no psicológico da pessoa. Quanto mais pobre o país, mais gente tem depressiva, mais gente tem se suicidando, né? Então a pobreza, as dificuldades sociais, as desestruturas, né, sociais, não só relacionadas à falta de dinheiro, mas direta e indiretamente relacionadas a isso, estão aí influenciando, né? É claro que ela fala, não é só em país pobre, lógico, tem país muito rico em que tem muito suicídio, exemplo, Japão e os países nórdicos. Por quê? Porque existe aqui, né, muita competição e pressão para a pessoa passar em vestibular, ter trabalho, ter status, ter dinheiro, ter sucesso, né, todas essas coisas. Então no Japão, por exemplo, o moleque não passou direto no vestibular já de primeira, pô, ele tá se sentindo desonrado, né? Então é uma pressão muito grande. Porém, mesmo com isso, né, ainda assim os dados mostram que quanto mais pobreza tem, né, ela fala aqui, né, quanto mais desfavorecido, quanto mais oprimido, quanto mais inferiorizado, maiores as taxas de suicídio. Então as taxas de suicídio são maiores entre quem? Entre LGBT, né, gays, lésbicas, bissexuais, né, toda aquela diversidade sexual, principalmente entre transexuais, entre imigrantes, refugiados e nas pessoas pobres, né, que falta muita coisa nas suas vidas. Então ela entra na parte 2, né, a partir disso, então, vamos mostrar essa coisa, né, mas aí a gente está responsabilizando o indivíduo pelo seu tratamento, pela sua melhora, ele tem que ir atrás de tratamento, se tratar e se melhorar, ao mesmo tempo que a nossa sociedade, né, a gente não está analisando que toda essa taxa de suicídio é consequência de como a nossa sociedade está estruturada. O suicídio é consequência de como a nossa cultura molda a gente, de como a nossa cultura pressiona a gente em muitas coisas. E aí ela mostra um outro dado, que a OMS diz que a cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados com diálogo e tratamento, né? Poxa, legal, que ótimo, mas eu quero esses 9 vivos pra quê? Né? Como humanos, é lógico que a gente vai falar, poxa, a gente quer eles vivos por uma questão de humanidade, né? Para que eles vivam a vida, para que eles conheçam pessoas, sejam alegres, felizes e tal, né? Tenham qualidade de vida, tenham saúde, tenham alegrias e tudo mais. Mas o nosso sistema, né? O sistema como um todo, que é as empresas, o sistema mesmo, né? A nossa cultura, ele tá pensando, né? Faz propaganda bonitinha para cuidar das pessoas, mas ele tá pensando no dinheiro dele, né? Ele tá pensando que, poxa, são 9 pessoas que poderiam estar produzindo para mim, que poderiam estar me trazendo lucro, né? Então, a pergunta que ela faz é, eu vou manter eles vivos para quê? Para eles terem qualidade de vida ou para eles continuarem sendo explorados? Porque se eles continuam sendo explorados, o psicológico deles continua na lama, né? Então esse é o questionamento. E aí ela mostra todo um histórico lá com os sociólogos, né, Marx, Weber, Durkheim, né, que são os 3 pilares da sociologia, que é uma ciência,
esses 3 sociólogos estudando isso desde 1845. Então a gente acha que é uma coisa, nossa, estamos falando disso agora. A sociedade como um todo está falando disso agora, mas os 3 principais sociólogos, né, estudiosos da sociologia, estão falando disso desde 1850. Né? Eles estão falando disso há muito tempo, estudando e mostrando como que numa sociedade que a vida é precária, tem muito mais suicídio. Uma sociedade onde tem muito mais opressão, tem muito mais suicídio. Onde as pessoas têm uma questão de posse uma com as outras, que nem hoje a gente faz assim, né? É um fetiche do ciúme. É ciumento porque ama, não sei o quê. Não, isso é uma questão de posse. E essa posse vai sugando as energias das pessoas, elas vão entrando em depressão quando se sentem possuídas pelos outros, não têm liberdade de escolha, né? Então eles já perceberam isso lá em 1850, começo de 1900, já falando disso, de como quanto mais opressão tem, quanto mais precária é a vida, quanto mais pobreza, quanto mais opressão, quanto mais uma pessoa se sente posse, maior é a taxa de depressão e de suicídio. Então aí vem o Freud, pai da psicanálise, da psicologia, de tudo mais, fazer esses questionamentos que ela coloca no final, que a saúde tem que ser saúde pública, porque o outro doente influencia a minha saúde. Uma sociedade doente adoece os outros, né? É o que está acontecendo. Nossa sociedade impõe tantas pressões, isso é doentio e está adoecendo todo mundo. Assim, da mesma forma como a educação também é pública, porque a ignorância afeta os outros. Quando um acha que a vacina não funciona e não quer se vacinar, ele põe em risco os outros de ficarem doentes, né? Então é a mesma situação, né, que influencia. Então, novamente a pergunta: é possível pensar saúde numa sociedade doente, numa sociedade que nos adoece? Então a gente vai pensar sim em ajudar essa pessoa a buscar tratamento. A gente vai pensar sim em estar do lado dessa pessoa para o que ela precisar nos desabafar, mas a gente também precisa pensar que toda essa pressão social, toda essa forma que a nossa cultura está modelada, está nos adoecendo, e ela também precisa se modificar para que a gente possa ter uma saúde mental melhor, né? E é baseado nisso que eu quero fazer a atividade de vocês. Eu quero que vocês, pensando no vídeo que ela falou e nas explicações que eu dei aqui, que é, né, passando por uma linguagem um pouco mais simples para vocês, mas eu gostaria que vocês assistissem o vídeo da Rita para conhecer a Rita, que, né, eu acho o jeito dela falar bastante bacana, para saberem de onde que veio essas informações que eu tô passando para vocês, né, para saber que eu não tirei do nada, tá bom? E a partir então do que ela falou, do que eu expliquei, eu quero que vocês façam um textinho, né, digitado no celular, vai dar o quê? Entre 10 e 15 linhas, tá? Em que vocês exponham, né, o psicológico de vocês. O que na sociedade vocês acham que adoece as pessoas? Quais são as piores pressões sociais que vocês sentem em vocês? Né? Escrevam sobre isso, escrevam 10, 15 linhazinhas contando pra gente, né, quais são as piores pressões sociais que vocês sentem, como isso influencia no psicológico de vocês, como vocês se sentem, por que vocês acham que aquilo é negativo, o que vocês gostariam que fosse, né? Então, o que tem na sociedade que vocês acham que está causando esse adoecimento psicológico que leva à depressão e suicídio, beleza? É isso, espero que essa atividade seja um bom bora pensar, né? Bora raciocinar, um bom questionamento para a vida, para o social e para o psicológico de vocês. Até já!